Já alguma vez se sentiu frustrado com a sua própria força? Talvez ao tentar abrir um frasco teimoso, ao carregar os sacos das compras, ou simplesmente ao sentir que as pernas já não têm a mesma firmeza de antigamente. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Os médicos e os especialistas dizem-nos para comer mais proteína, e a nossa mente vai logo para os ovos, para o frango, para o bife. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa informação está incompleta? E se existisse um alimento, quase secreto, que os médicos estão agora a descobrir, com uma densidade de proteína que envergonha um ovo? A verdade é que o nosso corpo precisa de proteína para reconstruir os músculos que perdemos naturalmente com a idade, para manter os ossos fortes e para nos dar energia. Mas depender apenas das fontes tradicionais pode ser pesado para a digestão e para a carteira. Neste vídeo, vamos desvendar não só este superalimento chocante, mas também outros alimentos e hábitos simples, muitos deles já conhecidos dos nossos avós, que podem transformar a sua força e vitalidade. Vamos aprender a nutrir o nosso corpo de forma inteligente, sem complicações. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é tão simples e tão poderosa que vai mudar a forma como olha para o seu prato para sempre. Vamos começar por algo que provavelmente tem na sua despensa neste preciso momento, um verdadeiro tesouro da cozinha portuguesa, muitas vezes subestimado: as lentilhas. Sim, as humildes lentilhas. Pode estar a pensar, lentilhas? Mas isso é comida de inverno, comida de sopa. E tem toda a razão, mas a sua força vai muito para além de uma simples sopa reconfortante. Pense nas lentilhas não como um acompanhamento, mas como a estrela do seu prato. Cada pequena lentilha é uma cápsula de poder. Contém uma quantidade impressionante de proteína vegetal, que é mais fácil para o nosso corpo digerir do que a proteína de algumas carnes vermelhas, e não vem acompanhada da gordura saturada que nos preocupa tanto. Mas os benefícios não ficam por aqui. As lentilhas são incrivelmente ricas em fibra. E por que é que isto é tão importante, especialmente para nós? A fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, evitando problemas de obstipação que se tornam mais comuns com a idade. Além disso, esta fibra ajuda a abrandar a absorção de açúcares, o que significa que nos dá energia de forma constante e duradoura, sem aqueles picos de açúcar que nos deixam cansados e com fome pouco tempo depois. Acabou-se aquela quebra de energia à meio da tarde. Uma pequena taça de sopa de lentilhas ao almoço pode dar-lhe o combustível necessário para ter uma tarde ativa e produtiva. Lembra-se daquela sopa de lentilhas que a sua mãe ou a sua avó faziam, talvez com um pouco de chouriço para dar sabor? Elas sabiam instintivamente o que a ciência hoje confirma. Estavam a dar-lhe força, fibra e conforto numa só colherada. A beleza das lentilhas está na sua versatilidade. Não precisa de as comer sempre em sopa. Pode cozê-las e fazer uma salada de lentilhas maravilhosa para o verão, temperada com azeite, vinagre, cebola picada e salsa fresca. Pode adicioná-las a um refogado de legumes para o tornar mais substancial e nutritivo. Ou pode até fazer um delicioso hambúrguer de lentilhas. É muito mais fácil do que parece, e é uma forma fantástica de reduzir o consumo de carne sem sacrificar a proteína. O segredo é começar a olhar para elas com outros olhos. Em vez de pensar, o que vou comer com as lentilhas? Pense, as lentilhas são a base da minha refeição. O que posso juntar para a tornar ainda mais saborosa? E lado a lado com as lentilhas, temos outro amigo da nossa força, o grão de bico. Tal como as lentilhas, o grão de bico é um pilar da nossa alimentação há séculos. Quem não gosta de um bom rancho com grão ou de uma salada de bacalhau com grão de bico?
O grão-de-bico partilha muitos dos superpoderes das lentilhas, rico em proteína e fibra. Mas traz consigo outros trunfos. É uma fonte fantástica de minerais essenciais como o manganês, que é crucial para a saúde dos nossos ossos, e o folato, uma vitamina do complexo B que ajuda o nosso corpo a produzir energia. Sentir-se cansado sem razão aparente? Talvez o seu corpo esteja a pedir um pouco mais destes nutrientes. E mais uma vez, a versatilidade é a palavra de ordem. Tem uma lata de grão-de-bico na despensa. Em 5 minutos pode ter um petisco saudável e delicioso. Escorra o grão, seque-o bem, tempere com um fio de azeite, pimentão doce, uma pitada de sal e leve ao forno até ficar estaladiço. É um snack muito mais nutritivo do que batatas fritas e satisfaz aquela vontade de comer algo salgado. Outra ideia maravilhosa é fazer o seu próprio hummus. Parece complicado, mas é das coisas mais simples que existem. Basta triturar o grão-de-bico cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, um dente de alho e um pouco de água, até atingir a consistência desejada. Sirva com palitos de cenoura ou aipo, ou simplesmente barre numa fatia de pão integral. É uma forma incrivelmente saborosa de adicionar uma dose extra de proteína e fibra ao seu dia. A mensagem aqui é que não precisamos de procurar soluções exóticas e caras para encontrar a força de que precisamos. Muitas vezes, as respostas já estão nas nossas cozinhas, nos alimentos com que crescemos. Trata-se apenas de redescobri-los e dar-lhes o lugar de destaque que merecem no nosso prato. Agora que revisitamos estes tesouros da nossa cozinha, está na hora de lhe apresentar o tal superalimento que motivou o nosso vídeo. Pode parecer algo vindo de outro planeta, mas na verdade é uma das formas de vida mais antigas da Terra. Falo da espirulina. O nome pode ser estranho, mas os seus benefícios são extraordinários. A espirulina é uma microalga de cor verde azulada que cresce em lagos de água doce. E por que é que está a causar tanto alvoroço? Porque grama por grama, a sua concentração de proteína é absolutamente fenomenal, superando em muito a maioria das fontes de proteína que conhecemos. É o que se chama um alimento nutricionalmente denso, o que significa que uma pequena quantidade oferece uma quantidade enorme de nutrientes. Para nós, que talvez tenhamos menos apetite do que antes, isto é ouro. Conseguir uma grande dose de proteína numa pequena colher é uma vantagem imensa. Mas a espirulina é muito mais do que apenas proteína. É uma bomba de vitaminas e minerais. É riquíssima em ferro, o que é uma notícia fantástica para quem se sente frequentemente cansado ou com falta de energia, já que o ferro é essencial para transportar oxigênio no nosso sangue. Contém também uma grande quantidade de antioxidantes, que são como pequenos guardiões que protegem as nossas células do desgaste diário, ajudando a combater a inflamação que está na raiz de tantas dores e desconfortos. Agora, a pergunta de 1 milhão de euros. Mas como é que eu como uma alga? E tem toda a razão em perguntar. Ninguém vai comer espirulina à colherada. O sabor é intenso, um pouco amar, e precisa de ser disfarçado. E é aqui que entra a magia da integração. A espirulina vende-se normalmente em pó. O truque é começar com muito pouco, talvez meia colher de chá, e misturá-la em algo com um sabor mais forte. Um batido de fruta é o esconderijo perfeito. Junte-a à sua banana, a um punhado de espinafres e um pouco de leite ou iogurte, e nem vai dar por ela. Outra excelente opção é misturá-la num iogurte natural, talvez com umas nozes ou sementes por cima. Pode até adicioná-la a uma sopa já pronta, mexendo bem para dissolver. O objetivo não é saborear a espirulina, mas sim colher os seus benefícios de forma invisível. Pense nela como um suplemento natural que adiciona ao seu dia.
E se a espirulina lhe parece um passo demasiado aventureiro, tenho outra sugestão mais terrena, mas igualmente poderosa: as sementes de cânhamo. E antes que a sua mente comece a divagar, deixe-me esclarecer. Estas sementes são puramente nutritivas, completamente legais e seguras, e não têm qualquer efeito psicoativo. São simplesmente a semente de uma variedade da planta de cânhamo cultivada para fins alimentares. E que alimento! As sementes de cânhamo são consideradas uma proteína completa, o que é raro no reino vegetal. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar músculo. São os tijolos perfeitos para a construção da nossa força. Além da proteína, são uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos, ômega 3 e ômega 6, e numa proporção ideal para o nosso corpo. Estas gorduras saudáveis são cruciais para a saúde do nosso cérebro, ajudando a manter a memória afiada, e são fantásticas para as nossas articulações, atuando como um lubrificante natural e ajudando a reduzir a dor e a rigidez. Ao contrário da espirulina, as sementes de cânhamo têm um sabor muito agradável, suave e semelhante a nozes ou pinhões, e são incrivelmente fáceis de usar. Não precisam de ser cozinhadas. Basta polvilhar 1 ou 2 colheres de sopa por cima de quase tudo. Na sua tigela de papas de aveia de manhã, no seu iogurte, por cima de uma salada para lhe dar uma textura crocante, ou até mesmo misturadas numa sopa. Pode adicioná-las a um batido para um reforço extra de proteína e gorduras saudáveis. São pequenas, mas o seu impacto na sua saúde pode ser gigante. Integrar estes alimentos no nosso dia a dia não requer uma mudança radical. Requer apenas uma mente aberta e a vontade de experimentar. Uma pequena colher aqui, um punhado ali. São estes pequenos gestos consistentes que, somados, constroem uma base sólida de saúde e vitalidade. Até agora, falamos de alimentos específicos que são verdadeiras potências de proteína. Falamos das lentilhas, do grão de bico, da surpreendente espirulina e das nutritivas sementes de cânhamo. Mas a peça final deste puzzle, a dica que lhe prometi no início, não é sobre um único alimento, mas sim sobre uma sabedoria antiga que a ciência moderna veio confirmar. Trata-se da arte de combinar alimentos. Pense nos aminoácidos, os componentes da proteína, como as letras do alfabeto. Para formar palavras e frases completas, ou seja, para construir músculos fortes e tecidos saudáveis, precisamos de todas as letras. A carne, o peixe e os ovos contêm todas as letras, por isso são chamadas de proteínas completas. Muitas fontes vegetais, por outro lado, são como se tivessem algumas letras em falta. As leguminosas, como o feijão e as lentilhas, são ricas numas letras, enquanto os cereais, como o arroz e o pão, são ricos noutras. Sozinhos, são bons. Juntos, são perfeitos. E é aqui que a magia acontece. Uma magia que os nossos antepassados praticavam todos os dias, sem saberem a ciência por trás. O prato mais clássico e humilde da cozinha portuguesa, o arroz com feijão, é um exemplo perfeito de uma proteína completa. O arroz fornece os aminoácidos que faltam ao feijão, e o feijão fornece os que faltam ao arroz. Juntos, criam uma sinfonia nutricional, uma proteína de altíssima qualidade que custa uma fração do preço de um bife, e é muito mais leve para o sistema digestivo. Não é por acaso que esta combinação é a base da alimentação em tantas culturas por todo o mundo. É a sabedoria do povo a garantir a sua sobrevivência e a sua força. Mas os exemplos não ficam por aqui. Quando como uma sopa de lentilhas com uma fatia de pão integral, está a fazer a mesma combinação poderosa. Quando barra hummus, feito de grão de bico, numa fatia de pão,
está a criar uma proteína completa. Esta ideia é incrivelmente libertadora. Significa que não precisa de se preocupar em comer grandes quantidades de carne em todas as refeições para obter a proteína de que necessita. Pode confiar na inteligência das combinações simples e tradicionais. Assim, o que aprendemos hoje? Aprendemos que a força e a vitalidade depois dos 60 não vêm de fórmulas mágicas ou de dietas complicadas. Vem de um regresso ao básico, de um apreço renovado pelos alimentos simples que a terra nos dá. Vem das lentilhas que aquecem a alma, do grão de bico que enriquece uma salada, de superalimentos surpreendentes como a espirulina que podemos adicionar discretamente ao nosso dia, e das sementes de cânhamo que nutrem o nosso cérebro e as nossas articulações. E, acima de tudo, aprendemos que a sabedoria para nos mantermos fortes já estava conosco, nas combinações que as nossas avós faziam na cozinha. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana decida fazer uma grande panela de sopa de lentilhas para ter para alguns almoços. Ou talvez compre um pequeno saco de sementes de cânhamo para polvilhar no seu iogurte matinal. Pequenos passos dados de forma consistente são o caminho para uma grande transformação. Lembre-se, cada refeição é uma oportunidade para se dar força, para cuidar do corpo que o acompanha há tantos anos. Gostaria muito de ouvir as suas experiências. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ficou curioso para experimentar a espirulina? Deixe um comentário abaixo. Ler as vossas histórias e partilhar ideias é a melhor parte de criar esta comunidade. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas práticas para viver uma vida cheia de energia e saúde, por favor, clique no botão Gosto. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder nada do que temos preparado para si. A idade traz consigo uma sabedoria imensa. Vamos usar essa sabedoria para fazer escolhas inteligentes que nos permitam desfrutar de cada dia com vigor e alegria. Cuide bem de si. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.